vai falar sobre sabedoria em Provérbios, certo? E ele vai lembrar da fala do seu pai, vai lembrar das orientações do seu pai. Davi, nas suas oportunidades, Davi ele falava sobre sabedoria, né? Com Salomão, e ele chegava ao ponto de falar para Salomão, dizia: Salomão, ata a sabedoria no teu pescoço, né? Guarde a sabedoria e com certeza isso vai ser bom para você. Então assim, a gente vê que sempre Salomão ele está lembrando daquilo que Davi falava com ele, né? Aquilo que Davi falava para ele. Então o que a gente percebe aqui é que uma das coisas que levou a Salomão pedir sabedoria foi as orientações do pai dele. Então assim, a gente vê, irmãos, a importância de nós, como pais, né, estarmos orientando os nossos filhos. As orientações que são passadas para os nossos filhos é muito importante, certo? É muito importante, porque vai chegar um tempo na vida que eles vão precisar de um norte, eles vão precisar de uma direção, e eles vão tomar as suas decisões baseado naquilo que eles aprenderam no decorrer da vida. Então você pode ver que Salomão sempre está dizendo, como dizia meu pai Davi, como dizia meu pai Davi. Ele está sempre falando, e quando ele perde essa conexão daquilo que Davi passava para ele, quando ele perde isso, Salomão se perde. Salomão ele se perde a partir do momento que ele perde essa conexão, certo? Com a fala do seu pai Davi. Por isso a importância de nós, de fato, estarmos conectados com os nossos princípios, né? Com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida. Lembrando que regras não é princípios, né? Regras podem ser mudadas. Entendeu? Por exemplo, a regra, ela diz muito como eu posso conduzir alguma coisa. O princípio é algo que é estabelecido e que não pode ser mudado, certo? Então, Davi passava ali princípios, né, para Salomão, e um dos princípios que ele passava para Salomão era a sabedoria, né? Buscar sabedoria, buscar o entendimento. Ele está sempre falando, olha, obedece a sua mãe, são princípios, né? Eu falava sobre isso, a obedecer à mãe. Então essas orientações são princípios, né? Então a regra ela pode ser mudada, a princípio não. Salomão ele mudou o princípio, ele se perdeu aí. Então uma das coisas que levou Salomão a pedir sabedoria foi o fato dele ter ali a lembrança, colocar em prática aquilo que ele aprendeu com o pai. Então a primeira lição para nós que queremos obter sabedoria: coloque em prática aquilo que você tem aprendido, certo? Aquilo que você aprende com a palavra de Deus, os princípios, né, que traz para você isso, um crescimento que você aprendeu com seu pai, você aprendeu na sua igreja, você que aprendeu com, enfim, os princípios que você aprendeu, aquilo que você tem desenvolvido, que você aprendeu, você tem que colocar isso em prática, certo? Você tem que colocar isso em prática, você tem que fazer isso acontecer. Então, primeira orientação que a gente aprende aqui com Salomão, a primeira lição para obter sabedoria, eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi, certo? Lembrar daquilo que eu aprendi e colocar em prática. Primeira oportunidade ele colocou em prática, certo? E vamos dizer que esse princípio aqui, essa orientação de Salomão, eu acredito que seja até a segunda, né? Porque a primeira, de fato, é buscar conhecimento, né? A sabedoria, ela vem através do conhecimento. Sabedoria está embasada em você saber colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, como que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente não sabe, né? Imagina uma pessoa querer colocar algo em prática sendo que ele não aprendeu. Imagina a pessoa nunca aprendeu nada, né? Por exemplo, existem pessoas que nunca fez uma faculdade,
Existem pessoas que nunca que não teve oportunidade de fazer uma faculdade, fazer curso, mas você conversa, é uma sabedoria tremenda. Por quê? Que essa pessoa aprendeu com alguém a ensinou, né? Alguém a lhe instruiu, alguém lhe passou algo. Então a sabedoria propriamente dita, ela vem através do conhecimento que você adquire no decorrer da sua vida, no decorrer da sua caminhada, certo? E a gente percebe aqui que Salomão, ele obteve conhecimento através do seu pai, e também Salomão, ele coloca em prática. Então, quando Deus se aproxima, quando Deus chega a Salomão e pergunta: Salomão, o que você quer? Ele faz um comparativo. Olha, o meu pai, ele era um homem muito sábio. Meu pai, ele era um homem muito sábio. Meu pai, ele era um homem muito entendido. E ele tinha sabedoria e me passou sabedoria. Então eu sei que ele foi um bom rei, e isso ele fez graças a Deus e a sabedoria que Deus deu para ele. Então, quando Deus se aproxima dele, ele fala o seguinte: olha, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria, ou seja, eu quero aquilo que o meu pai tinha. Então, assim, outra coisa que Salomão, que levou Salomão a pedir a Deus sabedoria, era a admiração que ele tinha ao pai, né? A admiração. Salomão, ele tinha uma referência, irmãos. Ele tinha uma referência. E às vezes nós não temos referências, né? Às vezes nós não temos referências. Não que não tenha, né? Não que a gente não encontre referências. Lógico que tem. Às vezes é falta de humildade. Às vezes é falta de humildade mesmo da gente. De não se dobrar e dizer o seguinte: não, eu preciso de uma referência, eu preciso de alguém para me ensinar, né? Admirar a qualidade do outro, né? Então, Salomão, ele tinha uma referência que era o próprio pai. Ele olhava para ele e via a forma que ele lidava as coisas e falava: não, eu quero isso aí para mim. Então, nesse devocional, três pilares importantes que levou a Salomão a pedir a Deus sabedoria. Primeiro, Salomão, ele tinha conhecimento. E o conhecimento é fantástico, né? Mas a sabedoria, ela te ensina a você usar o seu conhecimento. Segundo, Salomão, ele começou a colocar em prática aquilo que ele aprendeu com seu pai. Ele começou a colocar em prática aquilo que ele aprendeu com seu pai. Então, à medida que ele está colocando em prática, ele percebe: o trem é mais difícil que eu pensava. Então eu vou começar ver o que eu faço para melhorar. E terceiro, ele tinha referência, que era o pai. Então, uma pessoa que não busca conhecimento, uma pessoa que não coloca em prática aquilo que ele tem aprendido no dia a dia, uma pessoa que não tem referência, irmão, jamais essa pessoa vai ser uma pessoa sábia. Não tem como. Porque a sabedoria te leva a praticar aquilo que você tem aprendido, certo? E quando você começa a olhar para alguém com um olhar de admiração e ver as qualidades daquela pessoa, aquilo é automático, você vai querer um pouco daquilo que a pessoa tem, certo? Você vai querer um pouco daquilo que a pessoa tem. Então, a sabedoria, ela nos leva a isso. E aí ele pede sabedoria, Deus fala com ele: Salomão, ok, você pediu sabedoria, agora eu vou te dar então sabedoria. Você não pediu vingança e tal. E outra coisa, agora assim, o que levou ele pedir, ok, mas o que levou Deus a dar sabedoria para ele? Foi o propósito do qual ele pediu. Então, uma coisa é eu pedir, outra coisa é Deus me dar.
Deus olhou para ele e falou assim: Salomão, você quer sabedoria? Ok, mas para que você quer sabedoria? Né? Para que você quer sabedoria? Imagina o seu filho chegar para você e pedir algo. Você pergunta, mas para quê? Tem que ter um propósito, né? Então Salomão disse: Senhor, sabe por que eu quero sabedoria? Eu quero sabedoria, Senhor, porque eu estou diante de um povo. O povo é um povo grande. O Senhor foi com meu pai Davi. O Senhor deu sabedoria para ele. Ele fez um trabalho tremendo. O povo que o Senhor colocou na minha frente para mim liderar é um povo enorme, e eu tenho que saber entrar e sair no meio desse povo. Ou seja, é para a tua glória, Senhor, não é para a minha glória. Então você vê que o que motiva Salomão a pedir sabedoria, o que leva ele a pedir sabedoria ali, não era algo pessoal, mas era algo para Deus, né? Por quê? Porque ele aprendeu isso com alguém ensinou isso. Aí Deus olhou para ele e disse: ok, então vou te dar sabedoria, certo? Vou te dar sabedoria então. Já que você não pediu vingança contra os seus rivais aí, você não pediu riqueza para você, olha só, irmãos, imagina, Deus entregou o prato na mão de Salomão, o prato vazio, e perguntou para ele: você quer que eu encho ele do quê? Imagina você num restaurante, e alguém chega ali e pergunta: o que você quer que eu te sirva? Então Deus falou: o que você quer que eu te sirva do quê? O que você quiser eu te trago. Senhor, eu quero sabedoria. Para quê? Para liderar o teu povo. Deus olha para ele e fala: Salomão, você vai ganhar isso aí. Só que eu vou te dar um pouco mais. Além de sabedoria, eu vou te dar riqueza. Você vai ser um homem próspero. Não vai ter ninguém maior do que você na terra. Você vai ser próspero. E aí Salomão cresce, Salomão vai longe através da sabedoria. Agora interessante que Salomão recebe sabedoria e volta para casa tranquilo, mas normal, de boa, tranquilo. Chega em casa, tudo normal. Sabe aquele culto que você vai e quando chega lá, Deus usa alguém para falar com você? Normal. Eu vou fazer isso, aquilo na tua vida. Mas você chega em casa, a situação do mesmo jeito, né? Às vezes até desempregado. Deus prometeu que vai te levar para outros lugares. Prometeu que você vai pregar, que você vai fazer isso, fazer aquilo. Te prometeu que você vai ser empresário. E aí você olha para aquela... mas não aconteceu nada. A mesma coisa foi Salomão. Voltou para casa normal. De repente chega alguém no palácio. Ô rei, tem 2 mulheres ali fora que quer falar com você. Quer falar com você. As mulheres chegam com 2 mulheres com 2 crianças no colo e uma das crianças morta. Aí a mulher falando: ô rei, essa mulher aqui matou a sua criança e agora quer tomar a minha. E aquela conversa: não, foi ela que fez. Aí o rei olha para aquela situação: o que eu vou fazer? Imagina, não tinha exame de DNA, não tinha nada. Como que ele ia resolver aquela situação? Aí é onde entra a sabedoria. Escuta o que eu vou te falar. Você só vai descobrir o grau de sabedoria que você tem no meio da dificuldade. Você só vai descobrir o grau de resiliência que você tem no meio da dificuldade, irmãos. Só no meio da dificuldade que você descobre. E aí Salomão olha diante daquela situação: o que eu vou fazer? A sabedoria entra em ação. Salomão olha para o soldado e diz: pega a espada. O soldado tirou a espada da bainha, pega a criança viva, parte no meio, entrega para as 2 mães, acabou o problema. A mãe que estava com o filho falecido olha para aquela situação e diz: não, realmente, mata esse menino mesmo, que nem eu nem ela. Resolve o problema. A mãe verdadeira disse: não, eu estava enganada. Eu estava enganada. Não, ele não é meu filho mesmo, não. Salomão fala com o soldado: para. Aí o soldado para e pega a criança e entrega para a mãe que falou que não é para matar. Salomão entendia, irmãos, que uma mãe, uma verdadeira mãe, uma mãe que ama o filho, ela prefere ver o seu filho vivo, distante,
do que ele morto perto. Salomão sabia disso. O que levou Salomão a ter esse entendimento? A sabedoria, irmãos. A sabedoria. Então é no momento da dificuldade que Salomão vai. Aí Salomão, o reino inteiro olha para ele e diz: nossa, rapaz, Salomão é um homem sábio. Olha como é que ele resolveu a situação. Aí Salomão, imagina ele, Salomão sentado agora pensando: não é que Deus me deu sabedoria? Então, sempre que Deus te colocar, irmão, diante de uma tarefa, Deus vai permitir uma dificuldade. Sempre que Deus te colocar diante de uma tarefa, diante de uma missão, Ele vai permitir, primeiro, uma dificuldade para você. Primeira coisa que vai vir, dificuldade. Para provar o potencial que você tem para você mesmo e para quem te ouve. Primeira coisa, Josué. Deus olha para Josué e diz: Josué, uma coisa eu te peço, medita neste livro, não desvia, nem para um lado nem para o outro, permaneça no mesmo propósito. Ok, Senhor. O povo olha para Josué e diz: Josué, só te peço uma coisa, que Deus seja contigo como foi com Moisés. Ok. Aí agora tem o quê? O Jordão para eles passarem. O Jordão para eles passarem. Como que eles iam passar? Não tinha barco para eles passarem, não tinha navio. A dificuldade. Deus dá uma orientação para ele. Coloca os sacerdotes na frente, os levitas lá. Eu vou abrir o Jordão. O Jordão passa. Lembra de Moisés? Quando tira o povo do Egito? O mar para eles passar. Lembra de Eliseu? Quando pede a Elias a unção dobrada? Vai, o que tem na frente? Dificuldade. O Jordão. E ele diz: o mesmo Deus de Elias, se está aqui e tal, toca lá com a túnica e abre. Então, se Deus te deu uma tarefa, se Deus te deu uma missão, e você está encontrando uma dificuldade, deixa eu te falar algo. Deus, Ele sempre vai permitir dificuldade. Toda missão que Deus nos dá vem acarretada com uma dose de dificuldade. Isso é Deus provando para você o potencial que você tem e provando para aqueles que te ouvem. Então, meu irmão, nesta manhã, já finalizando este devocional, talvez você está passando por uma dificuldade. Deus te confiou algo e você está passando por uma dificuldade. Deixa eu te falar. Deus está te mostrando o potencial que você tem. E você vai sair dessa situação, porque Deus te vê como vitorioso. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado por esta manhã, este devocional, pela tua palavra. Que nós possamos, de fato, termos, Senhor, ó Deus, motivações que glorificam ao teu nome, para assim pedirmos algo da tua parte. Nos dê sabedoria para entrarmos e sairmos e o teu nome ser glorificado. Nos dê sabedoria, Senhor, para ir mais adiante. Nos dê sabedoria, Senhor, para fazer segundo o teu querer. Ó Senhor Jesus, nós clamamos ao teu nome e pedimos sabedoria, entendimento, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que Salomão foi um homem sábio. Mas nós vemos nos evangelhos que surgiu alguém mais sábio do que Salomão, que foi Jesus. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, portanto nós temos sabedoria. Nos ajuda a usar esta sabedoria com entendimento. Nos ajuda a usar, Senhor, ó Deus, do conhecimento que o Senhor tem nos dado para a glória do teu nome. E que possamos ter referência, que nós não venhamos perder a nossa referência, nós não venhamos perder no caminho, mas que possamos continuar
te glorificando. Abençoe este irmão, esta irmã, Senhor, que nos acompanha. Abençoe este irmão que está indo para o trabalho neste momento. Possamos ter um dia abençoado, para a glória do teu nome, Senhor. Continua abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, Deus. Senhor, te peço pela vida do nosso pastor, pela vida da sua família, que o Senhor continue guardando a tua igreja, guardando a minha família, em nome de Jesus. Quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que têm pedido oração, e que o Senhor possa ir de encontro às suas vidas, operando milagre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, nós já estamos ficando por aqui, nosso devocional. Esta live vai ficar salva tanto no YouTube, nós estamos transmitindo no YouTube. É só você pesquisar no YouTube lá, Pastor Ronaldo Araújo. Você vai encontrar. Não coloca PR não, coloca Pastor Ronaldo Araújo. Você vai encontrar o meu canal no YouTube. Tem também a página no Facebook, Pastor Ronaldo Araújo. E também no Instagram, Ronaldo Araújo Oficial. Tá bom? Então essa live vai ficar salva. Você pode estar ouvindo depois, vendo. Pode estar compartilhando com alguém, tá bom? E que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. E na segunda-feira nós voltamos aí com o nosso devocional com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado.